Olá, líder! Tudo bem? Eu estou muito feliz. Nós estamos começando hoje o nosso último módulo, não é? É uma jornada que vem se desenvolvendo ao longo do tempo e eu estou muito orgulhoso de você que está iniciando hoje a última etapa desse processo de desenvolvimento de liderança de alta performance. Estou convicto de que, a partir de hoje e já com tudo que você vem desenvolvendo ao longo do tempo, você é um líder de destaque. Você é alguém cuja qualificação o coloca como algo atrativo no mercado quando se fala em liderança. E a gente fica muito feliz de estar participando desse processo com você. Hoje vamos falar também de temas super importantes. Eu não sei se você vem percebendo, mas ao longo do caminho a gente vem transitando também pelos módulos de elementos, de tópicos, né, de conceitos que são mais voltados para a liderança de base, lá no começo, e viemos também depois trazendo essa discussão para aqueles elementos que são mais importantes para a liderança do topo, né? No caso, uma liderança já voltada para alto escalão, como CEOs, diretores, superintendentes e assim por diante. E hoje os nossos temas também são muito voltados para a liderança de qualquer espectro, né? Em qualquer função, mas você vai perceber que tem muito a ver também com a liderança no alto escalão. A gente quis, obviamente, trazer um conteúdo para você que você possa utilizar em todos os momentos da sua vida, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses elementos hoje. Legal? A primeira lição, a gente vai falar de projetos, tá? Por quê? Porque um líder precisa ter projetos. Ele não pode ficar à mercê simplesmente de conduzir os projetos alheios, de conduzir os projetos que a organização está colocando para que ele conduza, de conduzir os projetos que eventualmente as circunstâncias fazem com que ele conduza. Claro que tudo isso também é super importante, tudo isso é fazer a gestão, né, do dia a dia. Mas um líder, para ser qualificado, precisa também ter os seus próprios projetos, né? A liderança que consegue aprovar e conduzir projetos próprios também é considerada uma liderança que cria, que desenvolve, que transforma as coisas, tá? Vamos falar um pouco sobre isso no primeira lição nossa. Se você não está conduzindo um projeto próprio, há uma grande probabilidade de que você esteja trabalhando para projetos alheios, tá? É isso. Se eu não tiver a predisposição de identificar, defender e trabalhar os meus próprios projetos, o que eu vou estar fazendo na maioria das vezes é trabalhando projetos dos outros, é ajudando a viabilizar projetos alheios, que não quer dizer que seja uma coisa desnecessária nem desimportante, mas não é suficiente para me colocar numa posição de destaque enquanto líder. Agora, de onde nascem os projetos, né? Como é que surgem os projetos? Vamos falar um pouquinho das principais motivações que levam as pessoas, as áreas e as empresas a identificarem e a desenvolverem projetos, ok? Primeiro, projetos existem para potencializar oportunidades. Então, eventualmente a empresa ou uma área percebe que existe ali uma oportunidade que ainda está dormente, que ainda está pouco aproveitado, e a partir disso você traz um novo projeto para poder potencializar essas oportunidades. Uma outra motivação, solucionar problemas, né? Toda vez que a empresa percebe que tem um problema que está causando impacto ou desgaste na sua relação com o cliente, ou na sua redução de custo, ou na questão das suas receitas, ela vai buscar montar um projeto para poder eliminar esse problema e, consequentemente, resolver aquilo que está desgastando a operação. Isso acontece, por exemplo, numa residência, né? Você tem o teu apartamento, tem a tua casa e de repente você percebe que tem uma goteira, né? E que essa goteira começa a se transformar numa coisa maior, uma infiltração, e que essa infiltração começa a colocar em xeque uma parede ou uma estrutura, e aí você monta um projeto rapidinho para poder tirar da frente esse problema e voltar a ter uma condição minimamente igual à que você tinha antes. Um outro motivador é explorar novas possibilidades. Veja, embora sejam parecidas em termos de palavras, né? Mas explorar oportunidades, eu estou dizendo dentro da própria operação. Agora, explorar novas possibilidades é mais ou menos o seguinte: poxa, uma empresa que trabalha hoje apenas com perfis laminados de aço e de repente ela percebe que há uma demanda no mercado para trabalhar produtos diferentes, tal, ela vai montar um projeto para poder explorar essas novas possibilidades, né? Um banco que eventualmente atende o público de uma forma mais, vamos dizer, generalizada, e ele percebe que existe um nicho desse mercado
que está altamente demandante. Ele pode montar um projeto para poder fazer alguma coisa diferente ali, tá certo? Uma outra motivação é a inovação, né? É promover melhoria contínua. O mercado corporativo ele valoriza muito os líderes que conseguem manter suas áreas, suas equipes, suas empresas no processo permanente de melhoria contínua. E para isso também, obviamente, que é importante identificar e desenvolver projetos para poder colocar essas coisas no ar. Atender demandas institucionais e ou sociais. Às vezes você acaba montando um projeto porque você é obrigado a fazê-lo em função de alguma demanda do regulador, alguma demanda de alguma área que faz o acompanhamento daquele segmento, de alguma demanda do governo, enfim. E aí você tem que montar um projeto e desenvolver aquilo que está sendo demandado, né? Melhorar resultados, custos, receitas, clima, etc. Na verdade, essa última linha aqui, ela praticamente também engloba tudo aquilo que a gente falou antes, né? Resolver problemas, explorar oportunidades, possibilidades e assim por diante. Essas demandas, então, eu não vou entrar em cada detalhe aqui, essas demandas elas vão surgindo de todos os lados. O líder tem um papel fundamental para catalisar essas demandas, porque veja, se um líder for dar cabo a todas as sugestões, a todas as recomendações, a todas as demandas, a todas as reclamações que surgem de clientes, tal, para promover projetos, isso pode tornar daí a pouquinho a situação inviável, ou seja, você fica com incapacidade, inclusive, de acompanhar, de implementar e de colocar recursos nos projetos. Então, de maneira geral, a liderança ela acaba sendo um elemento que vai captar todas essas possibilidades de projetos. E cabe a ela, primeiro, identificar aqueles mais importantes e, na sequência, fazer com que esses projetos fiquem de pé e, a partir daí, você faça a implementação. Como é que eu posso fazer isso? A gente sempre gosta de trabalhar, quando a gente tem duas dimensões de análise, trabalhar muito o conceito de quadrantes. Por quê? Fica muito fácil visualmente você perceber quais são as principais alternativas que você tem para poder escolher, nesse caso, projetos que sejam relevantes. Agora, como é que um líder pode classificar os projetos mais relevantes para que ele possa, primeiro, elaborar esse projeto e depois implementá-lo, né? A gente gosta muito de trabalhar com os dois conceitos, o conceito de essencialidade e depois o conceito de impacto. Vamos falar um pouquinho do conceito de essencialidade. Os projetos são ou mandatórios, ou essenciais, ou opcionais. Quais são os mandatórios? Aqueles que surgem, como eu disse, ou de demanda da empresa, ou seja, institucional, ou demanda de governos, de legislação e assim por diante. Esses projetos, eles vão por si só caminhando. Por quê? Porque as demandas vão chegando, não há como declinar essas demandas e o mais importante aqui é criá-los e implementá-los da melhor forma, tá? Mas não há o que escolher aqui. No segundo nível, vem os essenciais e aqui já vem uma certa avaliação subjetiva. Por quê? O que é essencial? Né? É importante que o líder, junto com seus liderados também, consiga avaliar quais são projetos que são absolutamente essenciais para serem desenvolvidos. E se você pegar 10 líderes e colocar uma quantidade de projetos e perguntar quais são essenciais, provavelmente vai haver diferença nas respostas que eles vão dar, porque a interpretação subjetiva aqui é bastante relevante nesse processo. E o terceiro também são os opcionais, aqueles que nem são considerados essenciais, mas que você pode colocar para rodar, dependendo o nível de impacto que eles possam trazer no teu trabalho, nos seus resultados e assim por diante. Veja, desses 3 níveis de projetos, o único que roda por si só são os mandatórios. São aqueles que não há como você declinar, que você vai ter que fazer, e aí o que você pode fazer é desenvolvê-lo da melhor maneira. Agora, os essenciais e os opcionais, você precisa avaliá-los do ponto de vista de dimensões que te permitam saber quais que podem ser feitos antes, depois e assim por diante. A gente gosta muito, como você deve ter percebido já, de avaliar essas situações em 2 dimensões a partir dos quadrantes. Então eu estou usando também aqui a ferramenta dos quadrantes para poder tentar facilitar o teu processo de escolha de projetos. Então vamos lá, eu coloquei nos quadrantes aqui, na linha vertical, o impacto e a visibilidade que cada projeto pode trazer para a sua área, para você, para os seus liderados, tá certo? E ela pode ser elevada ou baixa, né? E coloquei aqui embaixo o nível de autonomia que você tem para implementar o projeto. Ou seja, depende só da sua área, depende só da sua vontade. Se ocorrer isso, ela é elevada.
Se não depender só da sua área, se você precisar convencer outras áreas ou o próprio board da companhia, então a tua autonomia é baixa. E com base nessas duas dimensões, né, o impacto e a visibilidade que você pode ter com esse projeto e o nível de autonomia que você tem, você pode distribuir todas as possibilidades de projetos essenciais, possivelmente, ou opcionais, nesses 4 quadrantes. Vamos voltar um pouquinho lá no slide inicial. Eu vou recebendo diversas demandas de sugestões, reclamações de clientes, propostas do meu chefe, propostas dos meus liderados, propostas dos meus pares. E aí chega o momento que eu preciso escolher quais daqueles eu vou investir primeiro. E aí eu venho aqui e começo a plotá-los nessas duas dimensões. O impacto, se ele der certo, vai ser elevado ou vai ser baixo no meu trabalho, na minha equipe, nos meus liderados e assim por diante. Eu tenho autonomia total, então elevado, ou não total, então é baixo. E assim eu consigo trabalhar os 4 quadrantes. E vamos lá falar um pouquinho dessa distribuição e da conclusão sobre isso, né? Projetos que têm baixo impacto, né? Baixa visibilidade, e eu tenho baixa autonomia, aqui o ideal é você não considerar. Mas é claro, sempre lembrando, eu preciso valorizar as sugestões, os inputs. Então eu tenho que sentar com quem demandou ou com quem sugeriu, e tem que mostrar que naquele momento isso não vai ser possível, a implementação, né? Não preciso dizer para essa pessoa que ficou num quadrante de baixo impacto com baixa autonomia, não preciso dizer, isso é uma coisa muito da minha avaliação, mas vou dizer para essa pessoa que precisamos continuar sugerindo, continuar contribuindo e que num certo momento, se essa proposta se tornar viável, a gente vai conduzir e tocar para frente. O mais importante é não perder a capacidade de gerar ideias, gerar sugestões, gerar demandas, ok? Por outro lado, no outro extremo, eu vou ter projetos que são altamente impactantes, que podem impactar a minha visibilidade, da minha equipe, da minha empresa, e que estão na minha mão. E é óbvio, se eu identifico projetos que eu tenho autonomia para implementar e que pode me dar visibilidade e ter alto impacto, é para ontem. Projetos como esse valem ouro. Por quê? Porque eu consigo fazer isso com total autonomia e eu vou, ao longo do caminho, eu vou mostrando projetos muito legais que estão trazendo impactos muito relevantes para a minha área, para a empresa e que eu consegui desenvolver. Então esse aqui é para ontem, para começar ontem, tá certo? Naquele quadrante superior à esquerda, eu vou ter projetos que são muito impactantes, podem me gerar muita visibilidade para a empresa, para a área e tudo mais, porém, eu não tenho autonomia total. Então, nesse caso, eu vou precisar priorizar com articulações, influenciar, colocar nos comitês, buscar parceiros, buscar aliados nesse projeto, para levar isso às áreas competentes e conseguir também a aprovação. Vamos lembrar sempre o seguinte, tá? As empresas, elas têm uma concorrência enorme de projetos. Todos os comitês aí que decidem estrategicamente os projetos da empresa, eu participei de muitos, né? Existem muitos bons projetos que são colocados e nem todos a empresa vai conseguir investir. Então esse é um trabalho onde aquele item da influência que a gente discutiu no módulo 5, né? A capacidade de influenciar de um líder pode contribuir muito nesse processo. A capacidade de buscar um consenso, a capacidade de você ter uma comunicação persuasiva, os relacionamentos que você mantém dentro da empresa, a tua network, tudo isso pode ser muito importante na hora de você defender um projeto que é muito bom, mas que não conta com a sua total autonomia. E vamos combinar, tá? Que projetos impactantes geralmente não dependem só de você. Por isso que eu disse que se você encontrar algum projeto aqui nesse quadrante que é alto impacto e depende só de você, corre porque é muito raro, né? A maioria dos projetos de alto impacto vão estar naquele quadrante exigindo de você também um trabalho de articulação, influência e assim por diante. E por fim, você vai ter projetos que têm um impacto baixo, né? Mas que você tem bastante autonomia para fazer. E nesse caso o que a gente recomenda é que você considere a delegação. Veja, a gente quer treinar pessoas para conduzir projetos na área. Então se você tem um projeto que o impacto não é muito elevado, mas que se der certo, vai ajudar, né? E você tem total autonomia na área, poxa, puxa um daqueles talentos que a gente falou quando discutiu delegação e conversa, fala, olha, a gente percebeu esse projeto aqui, que ele é legal, ele vai ajudar bastante a gente aqui dentro, tal, e eu gostaria que você, se você topar, que você fosse o gestor desse projeto. Porque ao desenvolver esse projeto que nesse momento não é tão impactante, esse mesmo cara, quando pegar um projeto mais complexo, vai estar mais preparado para poder te ajudar, né, no processo. Então são esses 4 quadrantes que a gente sugere como sendo vamos dizer, a premissa de
classificação e de priorização dos projetos, tá certo? E obviamente que a parte superior aqui é que vai merecer maior atenção da tua parte, tá? Agora, como é que se caminha um projeto? Como é que é essa jornada de um projeto? Essa é uma ferramenta que é absolutamente conhecida no mercado, né? Que é a ferramenta do PDCA, né? Do Plan, Do, Check, Action, tá? E que a gente vai também trabalhar aqui, porque não inventaram nenhuma outra ferramenta tão legal quanto o PDCA para poder conduzir um projeto. Vamos falar um pouquinho dele, de cada fase dele, tá? Então vamos lá. O Plan é o momento em que você vai planejar, é o momento em que você vai trazer todas as sugestões, em que você vai escolher aquele projeto que é o mais relevante de acordo com aquela premissa que eu coloquei nos quadrantes ali. É o momento que você vai buscar tudo que você precisa em termos de recursos, quais são os atributos iniciais, é o momento que você vai discutir, fazer brainstorming para poder discutir com o pessoal qual a melhor forma de implementá-lo, é o momento que você vai ter que verificar os recursos necessários e assim por diante. Eu coloquei aqui num slide quais são os principais vetores no planejamento de um projeto. Se eu fosse montar um projeto fisicamente, né, num book e levá-lo para apreciação de um comitê ou do meu líder, o que eu poderia colocar para poder enriquecer esse projeto, tá certo? Então vamos lá ver cada um deles. A primeira etapa é a proposta, é onde você, de forma muito objetiva, tem que ser muito objetivo, porque nós comentamos sobre isso já, ninguém tem muita paciência de ler coisas sem saber exatamente para que você está fazendo aquilo, mas você vai colocar lá a proposta. A proposta, por exemplo, pode ser assim, reformulação do layout da área, proposta, né? Ou reestruturação e redistribuição das rotinas entre as pessoas da área. É uma proposta, de uma forma muito simplificada, muito objetiva, apenas para poder identificar o projeto em si. Agora, a segunda etapa, você pode realmente ter bastante, diria, dedicação a ela, que são as motivações. Se você se lembrar do Golden Circle, né, em que o Simon Sinek diz que os líderes mais influentes são aqueles que começam pelo porquê, aqui nós estamos falando do porquê do projeto. Aqui sim é importante mostrar os resultados esperados, é importante mostrar as ameaças que a gente pode estar eventualmente reduzindo, é importante mostrar a aderência que esse projeto tem às novas demandas dos clientes. Aqui, na verdade, é a oportunidade que você vai ter para convencer todos os sponsors, todos os patrocinadores possíveis do projeto a embarcar nesse projeto. Então, aqui vale a pena realmente pesquisar, pensar, discutir, para que essa sessão seja uma sessão absolutamente impactante e inspiradora, tá? Então, na proposta eu tenho o quê, né, rapidamente, e depois, na parte de motivações, eu tenho o porquê do projeto. Embaixo, os resultados esperados. Aqui, na verdade, são os resultados numéricos mesmo, tá? Ali na motivação, eu estou colocando os resultados que eu estou pensando em termos de market share, em termos de qualidade no atendimento, tal. Aqui embaixo são os resultados esperados numericamente. Olha, se tudo der certo, estima-se que a empresa vai passar a ter uma receita 15% maior atual, né? Ou vai reduzir o custo em 28%. E claro, esse tipo de citação tem que ter respaldo ali. Você tem que colocar tecnicamente por que você chegou nessa conclusão, né? Você não pode simplesmente citar um número, você tem que dizer, olha, por que a gente acha isso? Por conta de que isso vai levar a um market share de tanto, cobrando um preço de tanto, vai ter um custo tal, e então no final o resultado vai ser tanto, né? Então essa é a parte que eu diria assim, que as pessoas que trabalham nas áreas de pricing, nas áreas de finanças, adoram olhar essa parte do projeto, porque é o que vai mostrar financeiramente os resultados. Depois, eu vou colocar o cenário. E o que é o cenário? O cenário é para que todas as pessoas que vão acompanhar e vão analisar esse projeto entendam em qual contexto ele está sendo inserido. Cenário interno na organização e cenário externo. Aqui vem a questão da SWOT análise, né? As forças, as ameaças, as oportunidades, as fraquezas internas e externas, né? Aqui é o momento de você mostrar qual é o ambiente onde esse projeto vai estar sendo conduzido, tá? E muito importante aqui, muito importante é que você mostre que haverá, por exemplo, obstáculos no caminho, mas que naquele tópico de motivações, você mostre que vale a pena você se arriscar a ultrapassar esse obstáculo.
Eu já vi projetos em que essa etapa, que é a etapa do cenário, fica tão pessimista, mas tão pessimista, que aí ela por si só já faz com que as pessoas que poderiam aprovar o projeto desaprovem. Né? Eu não estou falando aqui de forma alguma para omitir informações do cenário. Até porque se você perceber que nessa etapa aqui a situação é realmente bastante caótica e crítica, talvez não valha a pena você levar a proposta para frente. Talvez valha a pena você aguardar que outras coisas aconteçam e o cenário mude. Agora, se você perceber que tem muita coisa bacana no cenário também, muita coisa legal, coloque lá, porque no fundo é o seguinte, essa etapa vai ser utilizada por quem vai olhar e falar sim ou não para o teu projeto, tá certo? Então, se tiver uma coisa aqui muito pessimista, fatalmente vai influenciar a decisão. O benchmarking, o que é o benchmarking? Benchmarking é o processo de você visitar projetos análogos, similares, para que você mostre o que está acontecendo com quem já percorreu essas etapas. Ah, mas Edson, se eu for visitar um concorrente, ele não vai querer me dar as informações, tal. O meu segmento é um segmento muito competitivo, as pessoas não vão querer me receber. Não precisa ser no próprio concorrente. Você pode buscar projetos desenvolvidos em empresas de outro segmento. Eu vou dar um exemplo. Você quer fazer uma alteração na sua equipe de vendas, na forma de atuar da sua equipe de vendas. Se isso apareceu, é porque alguém contou que alguém fez isso e deu muito certo. Então, eventualmente, você pode visitar essa empresa, que eventualmente nem é um concorrente, para olhar tudo o que foi feito, quais foram os percalços, por que isso é importante. Quando eu trabalho benchmarking, quando eu registro isso no projeto, eu estou mostrando para a organização que eu já conheço viagens parecidas. Embora eu não possa garantir que a nossa viagem vai ser exatamente igual, mas que eu tive o interesse, a predisposição de buscar histórias que podem ser análogas a que a gente vai enfrentar, e eu estou trazendo diversas informações para mostrar que vale a pena, que é legal. E aqui também, para poder manter a credibilidade do projeto, vale a pena colocar também os obstáculos que essas empresas que são benchmarking, que enfrentaram. Claro, vale a pena perguntar inclusive isso. Mas para dizer o seguinte, cara, nós estamos preparados para conduzir, porque a gente visitou 2, 3, 4 empresas que já implementaram coisas parecidas. Ah, mas o meu projeto é pequenininho, não é nada que envolve a empresa inteira. Então pega áreas da própria empresa sua. De repente você está propondo fazer um layout diferente, tem uma outra área da empresa que também mexeu no layout e foi legal, vai lá, conversa com eles. Então, essa etapa permite que quem vai olhar para o projeto perceba que você já conhece histórias que já se realizaram. É mais ou menos como eu falei da reforma do apartamento. Se você vai fazer uma reforma, mas no prédio já tem apartamentos que fizeram uma reforma parecida, é você ir lá e olhar tudo o que aconteceu. Eu reformei meu apartamento no último ano. Eu ia quebrar 2 paredes do apartamento para poder fazer essa reforma, esse projeto de reforma. O que eu fiz? Eu visitei 3 apartamentos que tinham quebrado essa parede, para poder entender o que aconteceu, como ficou. Eu olhei depois como ficou. Eu perguntei se tinha abalado de alguma forma qualquer estrutura. É o benchmarking. É exatamente isso que prevê essa etapa aqui. As ações definidas, aí sim, depois que eu tenho o cenário, que eu tenho as motivações, que eu tenho os resultados esperados, que eu tenho a fase de benchmark e tal, quais são as ações que eu pretendo realizar nesse projeto? Sempre lembrando, né, que um projeto, ele não é também uma coisa escrita em pedra. Você vai colocar as ações que são as mais pertinentes, mas o que não quer dizer que ao longo do caminho você não venha a revê-las. Mas naquele momento você vai colocar essas ações. E mais, você vai colocar essas ações definidas em cronograma, para que as pessoas que vão analisar e vão te apoiar nesse projeto entendam como isso vai acontecer ao longo do caminho. Na reforma do apartamento é a mesma coisa, você vai colocar primeiro a hidráulica, depois vai entrar o pessoal de alvenaria, depois vai entrar o pessoal de forro, depois vai entrar o pessoal de iluminação, depois vai entrar o pessoal de pintura, e você vai colocando tudo isso em cronograma, tá certo? Para quê? Para que você possa acompanhar depois o andamento do projeto e para você trabalhar também, vamos dizer assim, as ações de uma forma ordenada, sem você atropelar uma etapa ou outra, tá? E por fim, você vai trabalhar também as ações e o cronograma por responsável. Essa é aquela hora, né, pessoal, que se usa a ferramenta dos 5Ws2Hs, tem gente que usa essa ferramenta, ou você pode estabelecer também quais são as áreas responsáveis, fazer um cronograma para cada uma delas, enfim. A forma de você montar isso, você é quem vai achar o que é o melhor. Se você também pesquisar na internet, você vai perceber várias sugestões de formas de você elaborar do ponto de vista gráfico o projeto. Mas o fato é, você vai ter lá as ações e o cronograma por área
e por pessoa. Claro, se for alguma coisa institucional, eles vão trabalhar com o cronograma e as ações por área e caberá a cada área depois distribuir isso para as pessoas e fazer o trabalho interno. Então, esse é o planejamento de um projeto. Se você montar um projeto com essa formatação, ele vai estar de uma forma absolutamente qualificada para poder ser avaliado, né? Agora, uma coisa importante, se você estruturar tudo isso sozinho, primeira consequência, possivelmente você vai estar sozinho na implementação, porque as pessoas não vão se sentir cúmplices desse processo. E segundo, se alguma coisa der errado, tá, você vai ter a culpa praticamente sozinho nesse processo. Então, eu vou voltar, quando a gente falou lá atrás de planejamento, eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar. Não monte um projeto sozinho. Busque discutir com liderados, com o seu líder, com os seus pares. Porque quando você faz isso, inclusive, você está também criando um ambiente de consenso lá na frente. Tá? Mas mais do que isso, você está conseguindo cúmplices no projeto. Houve um tempo em que os líderes gostavam muito de fazer surpresas, de entregar uma obra pronta já para o chefe e falar o seguinte: olha o projeto que eu montei. Aí ele recebia eventualmente o sim, se fosse muito impactante e tal. Aí ele ia falar com o pessoal. Resultado, o pessoal falava assim: esse projeto não é meu, é do chefe. Então, esse ponto é muito importante. Projetos precisam ser concebidos coletivamente. Procure envolver o máximo de pessoas que vão ter contato com o projeto na fase de planejamento. Vai dar mais trabalho? Provavelmente. Tá? Você vai ter que trabalhar mais a argumentação, eventualmente você vai ter que mudar de ideia sobre alguns aspectos. Perfeito, é isso mesmo. Mas em compensação, quando ele estiver pronto, você vai ter um monte de parceiros para poder trabalhar com você. E se acontecer algum problema no caminho, você vai ter aliados para poder suportar esses eventuais reveses junto contigo. Agora, o do. O do é a implementação. Você montou, elaborou, está pronto, então você precisa implementar. Eu até sugiro que você leia, quando possível, o livro Execução, né, que foi escrito por dois grandes estudiosos no assunto, né? Um é o Larry Bossed, que foi vice-presidente da GE, e o outro é o Han Charan, né, que é um consultor aclamado no mundo inteiro em liderança. Vale a pena você ler, mas basicamente o que eles dizem nesse livro é o seguinte: a maior parte dos projetos acabam fracassando não porque não foram bem elaborados, mas porque são mal implementados. Então aqui algumas dicas valiosas para que você possa, vamos dizer, ter sucesso nos seus projetos. Tá? Primeira coisa, o alinhamento é fundamental. Você não pode, uma vez com um projeto na mão, você não pode desperdiçar ou pular a etapa de alinhamento. Você precisa voltar com cada área, com o seu líder, com os seus liderados e mostrar tudo o que ficou nesse formato final do planejamento. Porque ele pode ser mudado ao longo do tempo, a gente vai ver que isso pode acontecer, mas naquele momento é o formato final. Você tem que ganhar 15 minutinhos de cada pessoa, ir até lá, mostrar de novo a importância, mostrar as motivações, mostrar os resultados esperados e mostrar o que ficou na elaboração final. Por quê? Porque, de novo, você precisa reforçar compromissos, você precisa reforçar os aliados que você vai ter nesse processo. Então, alinhamento é fundamental. A harmonização também é muito importante. É muito comum que você perceba que, ao colocar um projeto para rodar, você vai perceber que ele vai incomodar certas rotinas, certas normas da empresa, né? Algumas prioridades de algumas áreas. Então, você precisa mostrar o seguinte, que você está pronto também a ajudar essa área ou ajudar essa pessoa a minimizar esses desgastes, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Um projeto chamado Kaizen, que é muito comum nas organizações, tá? Porque o Kaizen, ele mexe com todos os processos, ele mexe com rotina, ele mexe com tudo. Acontece muitas vezes esses projetos que envolvem o Kaizen serem estruturados e implementados sem a devida harmonização. O que acontece? Começa a sabotagem, porque as pessoas percebem o impacto que está acontecendo na sua mesa, na sua área, e elas começam a ficar resistentes a isso.
Então, o que é esse processo? É eu sentar com cada pessoa, sentar com cada área, perceber os pontos de contato do projeto, aonde ele pode eventualmente atrapalhar e ajudar essa pessoa a pensar em como é que esse desgaste ou esse impacto negativo pode ser o menor possível. E a pessoa, mais uma vez, vai perceber o meu interesse em não atrapalhar o trabalho ou a área dela. E isso harmoniza o processo de execução. Preparação e apoio são essenciais, mais uma vez. É aquele momento do ciclo do A, o segundo A, o apoio. Eu preciso alinhar, eu preciso preparar o pessoal para ir a campo com o projeto. Mas o que é isso? Pense o seguinte, pense que o projeto, por exemplo, vai envolver a alteração do layout da área. Poxa, eu preciso que as pessoas se preparem, por exemplo, já pensando aonde vai poder trabalhar enquanto estiver mexendo em tal etapa do processo, em tal pedaço da área nossa. Eu preciso fazer o pessoal já pensar um pouquinho nos momentos em que vai desligar os computadores para poder mexer, como é que ela pode fazer para não impactar de forma inadequada o trabalho delas. Eu preciso pensar junto com elas nisso, porque senão, na hora que começa a acontecer essas coisas, vamos dizer, as ações param, travam, né? Estabelecimento de compromissos e empowerment. Aqui é revisitar os compromissos e dar autonomia. E dizer, cara, o que está com você é seu. Eu confio em você e eu sei que você vai conduzir a melhor termo isso aqui e vai dar tudo certo. É você mostrar que esse projeto também vai ser uma oportunidade de exercer a autonomia que ele gosta de exercer. A gestão em loco. No primeiro momento, principalmente, é muito importante que você esteja, se você for realmente o gestor do projeto, que você esteja muito perto, porque principalmente no começo é comum que as coisas comecem a acontecer de forma não previstas, né? E vamos voltar na questão da reforma do apartamento, né? No primeiro momento, as pessoas que falavam que ia fazer de um jeito vai fazer de outro. Você vai lá, o encanador está mexendo, mas deu pau porque achou lá um ramal que não estava previsto no processo. Então, no primeiro momento é muito importante você estar em loco, observando o que está acontecendo, perguntando, ajudando a resolver as coisas. E, obviamente, depois que vai tomando, de repente, um corpo, isso fica menos relevante. E manter a chama acesa, né? Você precisa montar o projeto e manter informações permanentes. Vamos imaginar que seja um pequeno projeto, só da área. Tudo bem, mas se semanalmente você mandar um WhatsApp pessoal, essa semana concluímos tal etapa, foi super legal, quero aqui parabenizar fulano de tal que participou ativamente dessa etapa, tal, você está mantendo a chama acesa. Sabe por quê? É muito comum ao longo de um projeto, particularmente se a implementação for um pouco mais longa, é muito comum, se começar o projeto no kick-off, que é chamado o momento do lançamento do projeto, é comum se trabalhar com uma energia lá em cima e depois ela vai arrefecendo. Então, manter a chama acesa. Vamos falar então da terceira fase do projeto, do PDCA, que é o check, que é o momento da avaliação. Tá? De novo, nós já falamos sobre isso quando a gente falou dos 4 As, né? Mas os 4 As era mais voltado para a gestão do dia a dia. Vamos falar em projetos que essa fase seria nos 4 As, o momento da avaliação, tá? Vamos falar como é que a gente pode trabalhar para poder ter maior êxito em projetos. Primeiro, as reuniões de checkpoint precisam ser agendadas e mantidas. Eu comentei da energia do projeto, tá? É muito comum as primeiras reuniões, todo mundo participar. E daí a pouquinho começar a faltar um, faltar outro, principalmente quando está envolvendo outras áreas, porque todas as áreas têm prioridades, todas as áreas também vão surgir nos projetos delas também. Então você precisa manter realmente esse checkpoint bem movimentado, bem, vamos dizer, habitado por pessoas. E aqui eu volto na questão do relacionamento. Veja que tudo isso se cruza, tudo isso está intrinsecamente ligado. Se você possui uma boa rede de relacionamento com essas áreas, né, essas pessoas vão te prestigiar. Se você fez um bom trabalho de harmonização com essas áreas, de alinhamento com essas áreas, a chance é maior deles participarem. Agora, se você eventualmente não mantém uma boa conexão, um bom relacionamento e tal, a tendência é o pessoal começar a faltar, começar a espaçar a participação e aí o teu projeto começa a entrar em risco, né? Então, deixar marcado, criar os compromissos, mas ligar, perguntar, você vai estar lá com a gente amanhã? Né? Atravessar o corredor e conversar com a pessoa, estamos juntos amanhã na reunião, porque quanto mais pessoas continuam frequentando os checkpoints, maior o prestígio do seu projeto e maior a chance dele ser efetivamente realizado. Né?
Confiança, transparência e cooperação são fundamentais nessa etapa. Já falamos tanto sobre isso que eu não vou ficar aqui reforçando. As discussões e os ajustes precisam respeitar a mesma qualidade da versão original. Veja, pessoal, os brainstorming, as discussões, as críticas, os feedbacks precisam ser de fato transparentes. Precisa realmente que as pessoas tenham a liberdade até de falar o seguinte: cara, o que nós estamos fazendo não faz o menor sentido, nós erramos ao planejar. E quem está conduzindo o projeto tem que ter a predisposição de avaliar e, se for o caso, até voltar atrás. Né? Eu estou acompanhando, por exemplo, e acho que você também está acompanhando, nós estamos no momento dessa construção desse curso, do Brexit, que é a saída da Inglaterra do bloco europeu, da União Europeia, tá certo? E uma coisa que eu tenho percebido claramente é a incapacidade que os britânicos estão tendo de pensar na possibilidade de abortar o projeto. Toda vez que se fala na possibilidade de fazer um novo plebiscito e eventualmente abortar o projeto, há toda uma celeuma, porque os políticos mais envolvidos no projeto entendem que isso aí seria uma demonstração de fraqueza, uma demonstração de que a Inglaterra, primeiro, errou ao avaliar e depois se curvou à União Europeia, achando que a saída seria muito ruim para ela. Gente, esse talvez seja um dos piores riscos de um projeto, a incapacidade de desistir dele, né? De desistir rapidamente. Então, aqui nesse momento de checkpoint, de check do projeto, é preciso que haja inclusive a liberdade e a, vamos dizer, humildade para chegar à seguinte conclusão: para tudo, tá? Não está acontecendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse ou que a gente previu. Não vai dar certo, tá? Eu vi recentemente uma grande instituição financeira que mudou a forma de fazer todo o reconhecimento das unidades de negócio com novas regras, começou a colocar em prática no piloto com 15, 16 dependências e, ao perceber que esse movimento ia ser muito mais prejudicial do que benéfico, abortou o projeto. Tá? E o diretor da área fez um contato, mandou uma mensagem para todas as agências dizendo assim: erramos no nosso planejamento. Eu acho nobre pra caramba isso. Então, o check é para avaliar como é que está indo, é para avaliar o que está acontecendo de legal, é para avaliar o que precisa melhorar e é até para avaliar se faz sentido continuar com o projeto. Por isso, transparência, cooperação, colaboração, ambiente de confiança é muito importante nisso. E as discussões, como eu falei, precisam respeitar a qualidade original. Não pode ser aquela coisa pro forma, ir lá, tá bom, ok, tal, e vai todo mundo embora para suas áreas. Não, é efetivamente discutir com bastante afinco, né? A perda de energia e de participação nas etapas de check representam uma das principais causas de fracasso dos projetos, né? As pessoas que avaliam projetos que fracassaram percebem nessa etapa um grande vetor que levou ao fracasso do projeto. É assim: começa todo mundo indo nas reuniões, depois vai rareando, daí a pouquinho está só o gestor do projeto. E aí, obviamente, quem não vai numa reunião dessa não vai se sentir também comprometido com o que vai acontecer depois. E aí o projeto morre, né? Aqui o ACT, né, ou Action, em alguns livros, né, que é a quarta etapa do PDCA. Né? Aqui, depois que eu avaliei, é trabalhar os ajustes, é ajustar o projeto, é fazer com que ele, vamos dizer assim, seja aperfeiçoado para vencer os obstáculos ou para aproveitar oportunidades não percebidas e assim por diante, né? Então, os registros precisam ser realizados, isso é um ponto importante. O que vai ser feito precisa voltar lá no projeto e ocupar a mesma prioridade que a versão original. Muitos projetos, a gente vai lá e faz uma versão nova, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, e alguns projetos as pessoas vão lá e simplesmente apagam o que estava lá e colocam o que vai ser feito a partir dos ajustes, tá certo? Eu gosto muito da primeira opção, as versões, você fica o histórico das mudanças inclusive. Mas o fato é, tem que estar registrado com o mesmo nível de prioridade da discussão original, tá? Segundo, tem que redistribuir as ações e cronograma. Se eu vou ajustar coisas, eu preciso voltar e trabalhar donos e datas, tal qual foi no original. Terceiro, manter a execução de acordo com o do lá, né? Mantendo a chama acesa, reforçando compromissos e assim por diante, tá? Quarto, reconhecer e publicar os avanços, bem como os destaques. Então aqui também nessa área do ACT, é importante também você mostrar o que está sendo mudado,
mas também elogiar, reconhecer, agradecer os avanços. De novo, sempre com a ótica de manter o reconhecimento como uma fonte engajadora no projeto, como a gente já viu no módulo 5, ok? E aí, estamos concluindo essa lição que trabalha a identificação, elaboração e execução de projetos. Veja, nós não temos a ambição de dizer que essa lição aqui substitui um curso sobre gestão de projetos, né? É claro que aqui foi uma visão mais superficial, né? Mas a gente tem convicção de que se você aplicar o que discutimos aqui, você já consegue montar excelentes projetos e já consegue conduzi-los com a qualidade necessária. Agora, poxa, eu vou participar de um projeto enorme, uma fusão das áreas de uma empresa, a compra de uma empresa por outra. É claro que aí você vai precisar se dedicar um pouco mais a fazer um curso de gestão de projetos, porque aí você vai precisar, vamos dizer, dominar um pouco mais ferramentas de alocação, enfim, né? Mas para aquilo que a gente imagina, que é você trabalhar o dia a dia na sua área, temos a convicção de que você tem agora elementos para ser um grande, vamos dizer, idealizador e condutor de projetos, tá bom? Vamos tomar aquela aguinha, aquele café, descansar um pouquinho e voltar com a segunda lição do nosso módulo. Um abraço, até já!